Muitas empresas têm recebido essa notificação de exclusão do Simples Nacional. E um cliente entrou em contato com a gente porque ele disse: Diego, mas normalmente esses termos de exclusões não se dá lá no final do ano, setembro, outubro. Eu recebi agora no mês de abril, no mês de maio. Será que esse termo de exclusão está correto? Vale destacar que o Simples Nacional, ele é um regime tributário simplificado e é um benefício que o governo disponibiliza para as empresas. Dentro do Simples Nacional, você tem diversas regras que você precisa cumprir. Uma delas é ter os seus impostos em dia. Isso quer dizer que, caso você, empresa do Simples Nacional, não esteja com as suas guias, os seus impostos em dia, a Receita Federal pode te excluir desse regime do Simples Nacional. Mas o que significa essa exclusão? Essa exclusão, ela significa uma mudança estrutural em toda a empresa. Por quê? Porque se a empresa está ali no Simples Nacional, ela é um comércio, por exemplo, e paga um imposto aí de 4%, então em toda venda ela paga 4%, uma guia única. Só que quando ela é excluída, ela deixa de pagar uma guia unificada com todos os impostos e ela começa a pagar uma guia para cada imposto. Então uma empresa que estava fazendo recolhimento de 4, 5, 6%, começa a pagar 12, 14. Por quê? Porque ela vai pagar 0,65 de PIS, 3 de COFINS, 4,8 de imposto de renda, 2,8 de CSLL, contribuição social. O ICMS, por exemplo, o ICMS via de regra aqui dentro do estado de Minas Gerais é 18%. Se você é prestador de serviço, tem ainda o ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Ele vai variar entre 2% e 5%. Então, via de regra, a exclusão desse regime para algumas empresas é até uma sentença de morte daquela empresa. Porque quando ela sai desse regime tributário, para ela se manter em outro regime tributário, isso altera tudo. Imposto, o valor do produto dele, porque via de regra no seu produto você aplica ali o imposto pelo qual você paga. Então toda a operação dele é alterada quando existe uma exclusão. Mas afinal de contas, essa exclusão que se dava lá no mês de setembro, outubro, está acontecendo agora no mês de abril e maio? E a resposta é que sim, a Receita Federal tem emitido alguns termos de exclusão do Simples Nacional. Só que vale destacar que esse termo de exclusão, primeiro, a Receita disponibiliza 90 dias para a regularização. Então, se você é optante pelo Simples, recebeu esse termo, você tem até 90 dias para fazer a devida regularização. E a regularização significa o quê? Pagar à vista ou parcelar esse débito. Sim, por quê? O parcelamento, a gente fala que ele suspende o crédito tributário. O que significa isso? Que quando você parcela e paga a primeira parcela, você já está quite com a Receita Federal, ou com a PGFN, ou com o órgão pelo qual você tem aquela dívida. Então, quando você recebe essa notificação, você pode fazer a devida regularização. Diego, não tenho dinheiro, não vou conseguir fazer, o que vai acontecer comigo? Lembrando, os efeitos dessa exclusão é sempre para o ano subsequente. Então, nós estamos agora em 2026 e esses efeitos se darão em 2027. Então a exclusão, o termo de exclusão já vem com essa informação da exclusão para o ano calendário de 2027. Então você será excluído no ano calendário de 2027, só que lembrando, se você regularizar os seus débitos até dezembro de 2026, existe a possibilidade de você fazer a solicitação pelo reingresso no Simples Nacional. Essa solicitação ela é feita via de regra do dia 1º até o dia 31 de janeiro, e aí você regularizou todos os seus débitos. Não dá também para você não ter regularizado os seus débitos e solicitar o reingresso. Você precisa estar com a sua situação quite com a Receita Federal, com a Prefeitura, com o Estado. Você não pode ter pendências no seu CNPJ. Regularizei tudo, tá tudo ok. Mesmo com esse termo de exclusão que eu não regularizei dentro do prazo que a Receita Federal disponibilizou, eu posso solicitar o reingresso lá em janeiro. Esse prazo que a Receita Federal disponibiliza de 90 dias para regularização, se você regulariza dentro desse período, o termo ele perde os seus efeitos. Então, toda regularização dentro de 90 dias cessa os efeitos daquele termo de exclusão que você recebeu. Então, se você recebeu um termo de exclusão do Simples Nacional agora no meio do ano, fica calmo. Existe a possibilidade de regularização ou também de solicitação do ingresso posteriormente lá no mês de janeiro. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, algum questionamento, entre em contato conosco. Nós temos aqui um time de profissionais e vamos poder te auxiliar em todo esse processo. Valeu!